Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com a vereadora Gladys Frisso, do PMDB, já repercutindo algumas pautas que têm permeado este início de mandato da vereadora Gladys aqui no Legislativo Caxiense. Cumprimento a senhora, vereadora Gladys Frisso, é uma honra tê-la conosco aqui no programa. Fábio, para mim é uma alegria estar aqui, né, poder trocar algumas ideias nesse bate-papo e poder informar um pouquinho a nossa sociedade caxiense dos nossos atos como vereadora. Vereadora Gladys, a senhora ainda não apresentou projetos, mas já tem dado indícios dos rumos que o seu mandato pretende tomar a partir desses primeiros meses aqui na Câmara Municipal como vereadora titular dessa legislatura. Uma das pautas que chama a atenção é a educação. E aí a senhora traz a plenário, sempre que provocada comenta, e para aquelas pessoas, principalmente, que não conseguem acompanhar todas as sessões, ou todas as suas manifestações, que a senhora contextualizasse. Piorou a educação infantil? Como é que está a situação das vagas em creches, que foi uma pauta muito batida em gestões anteriores? E aquela situação, por mais que o poder público faça, a demanda não para de aumentar. É isso que a senhora ainda verifica na base, nos bairros? Com certeza. Nós tivemos, então, nesse início de ano, né, uma grande concentração de mães que estiveram nos visitando no gabinete e solicitaram, tipo, um socorro, né? Um socorro. Nós tivemos funcionários desta casa, mães desta casa, que também estiveram conversando conosco, porque precisam continuar trabalhando e não têm aonde deixar os seus filhos. Nós sabemos que a lei ela tem um prazo para que o executivo possa cumprir, que, como saiu uma matéria no Pioneiro, inclusive, são mais de 7 mil crianças que estão sem, enfim, creches. Na lista de espera? Na lista de espera. Até meados do ano passado eram 5 mil. Pois é. Então, precisa que o executivo se debruce mais para essas causas, para essa causa que é a educação, tanto a infantil quanto a fundamental. Porque esse ano também tivemos problemas e ainda estamos tendo problemas. Primeiro ano do ensino fundamental, nós ainda temos crianças que não estão na escola. Matriculados. Elas não estão. Então, veja, Fábio, como fica um pai, né, que sabe que o filho precisa ir para a escola, tem que estudar, talvez perdeu o seu emprego, não tem condições de colocar o filho numa escola particular, ele precisa da escola pública, ele vai até a central de vagas, isso lá em outubro, novembro do ano passado, faz a inscrição do seu filho, mas ele sai de lá sem a certeza de que o filho vai estar na escola. Como fica esta criança que quer comprar o seu material escolar, o seu uniforme, antes, inclusive, de estar em férias, de os pais saírem para as férias, deixar tudo organizado para quando começar o ano letivo, estar indo para a aula. Isso esse ano não aconteceu. Nós ficamos com mais de 100 crianças só na região do Desvio-Risso. Nós tivemos o Serrano com problemas, o São Caetano com problemas. E eu te digo, a educação é a base de tudo. Nós temos aqui na própria Câmara de Vereadores a vereadora Paula Iores, preocupada com a segurança, e é onde a gente coloca que com a educação é preventivo, é uma segurança preventiva. Se nós temos os nossas crianças, os nossos jovens na escola ou em alguns programas educativos, elas não vão estar na rua, elas não vão estar à mercê, né, do traficante de droga, por exemplo. E o que a senhora tem verificado junto às autoridades competentes, como a própria Secretaria da Educação,
ou daqui a pouco no que envolve as escolas estaduais também, radicadas aqui em Caxias, junto à Quarta-CRE. O que está acontecendo? É um problema de crise financeira? É daqui a pouco alguma situação na própria gestão das matrículas? O que mais tem prejudicado o contexto caxiense? Eu sempre digo que eu acho que é uma questão política, né? Essa questão de falta de vagas, a gente sabe que não é de hoje. Então, cada governo que entra diz que o outro deveria ter feito, né? Mas quando você assume, é ônus e bônus. Então, se você assumiu, você sabe que vai ter esse problema para ser resolvido. Claro. E a educação, desde que eu me conheço por gente, ela tem problema, sim. Nós temos um problema também na central de vagas, onde o sistema ele é limitado. Por exemplo, isso faz com que crianças, ou jovens ou adolescentes de outros loteamentos acabam sendo inscritos no loteamento vizinho, sendo que no dele tem a vaga. Isso, na hora da inscrição, não abrem muitos campos, que a gente questionou isso na central de vagas. Por que o do centro tem que estudar lá no São Pelegrino e o São Pelegrino tem que vir para o centro? Não tem nexo isso. Porque aí já cria uma outra demanda que é o transporte escolar, né? Daqui a pouco evitaria se o sujeito estivesse próximo de onde mora. Com certeza, e se a gente fala nesse sentido, é onde existem crianças com os pais com rendas menores, né? Que é esses que precisam. Por exemplo, tem uma escola que é 2, 3 quilômetros da casa, o pai não tem condições de pagar nem a escola, muito menos a van, né? Então é um sistema que tem muito que melhorar. E nós, como vereador, e eu como vereadora, vou bater muito nisso, né? Para que o governo, os próximos, a gente sabe que isso não tem um final hoje, um tempo para que isso seja dito. Nós estamos aqui com uma educação exemplar. Vereadora, é um trabalho que precisa ser trabalhado muito. A senhora faz um diagnóstico interessante e já apresenta para quem nos acompanha contatos preliminares que a senhora mesma tem feito com autoridades no sentido de observar ou de tentar aferir um diagnóstico do que está acontecendo. Em anos anteriores, a Comissão de Educação da Casa, aí capitaneada por vários vereadores ao longo dos anos, hoje presidida pelo vereador Edson da Rosa, conseguiu, eu lembro de um monitoramento anterior, até na infraestrutura das escolas, em que a Comissão de Educação da Câmara pressionou o Executivo na administração anterior do ex-prefeito Alceu Barbosa Velho, e muitas situações, como por exemplo o próprio APPCI, né, a adequação aos planos de prevenção e combate a incêndio, não quer dizer que foi por causa dos vereadores, mas a pressão da Câmara foi muito significativa naquele contexto. A senhora pensa daqui a pouco propor, no âmbito da Comissão de Educação, uma audiência pública, daqui a pouco uma interferência mais efetiva da Câmara no sentido de provocar o enfrentamento dessa situação? Com certeza, porque assim, ó, é o que eu sempre digo, não adianta a gente só reclamar, né, Fábio? Nós temos que reclamar, eu digo para os pais também, não adianta nós reclamar, nós temos que ir em busca de solução. E quanto mais nós estivermos juntos e unidos, mostrando força, aí surte melhor o resultado. E eu tenho certeza que os pais, as mães, com toda essa dificuldade que foi apresentada agora no início deste ano, quanto a vaga tanto de escola infantil quanto de primeiro ano, e sem falar, Fábio, que as nossas escolas, muitas delas, as públicas, elas estão com falta de professores. Nós temos, por exemplo, algumas escolas que eles estão tendo aula 2 vezes por semana. Por quê? Porque falta o professor de matemática, professor de inglês, professor de geografia. Que são áreas essenciais, né? Os nossos jovens serão os adultos, né, do amanhã. Serão os profissionais do amanhã. Se nós queremos segurança, se nós queremos uma sociedade mais humana, nós precisamos dar condições a essas crianças, esses jovens, para que eles consigam adquirir o conhecimento, né, com condições humanas. Humanas, porque essa pressão, essa falta de vagas, essa insegurança,
Não é possível. Uma outra pauta, vereador, aí nós estamos já na reta final desta edição do De Frente com a Lei, mas que ainda vale ser tocada. Embora nós tenhamos um plano, uma política municipal bastante rigorosa e detalhada sobre o meio ambiente, ano passado também a Câmara aprovou o plano que disciplina os resíduos sólidos. A senhora ainda continua muito preocupada com essa situação e tenta regrar ou combater o acúmulo de madeira, de podas pela cidade. O que ainda precisa ser resolvido? Que, embora a senhora ainda não tenha apresentado um projeto de lei sobre isso, já tem dado indícios pelas manifestações recentes de que pretende de alguma forma também tentar contribuir com essa área. Ok. Que bom que tu tocou nesse assunto, né, Fábio? Porque o meio ambiente é a nossa natureza, é o que nós precisamos cuidar. O que nós estamos percebendo, o que já percebíamos anteriormente, quando subprefeita da região do Risso, que existem muitos locais onde as pessoas, isso é cultural. Eu te digo que tem atos culturais que as pessoas precisam ser informadas e ter o conhecimento. Se você faz uma obra na sua casa, né, e joga esse resíduo num terreno baldio, se ele é do município, o município vai ter que recolher. Se ele é um terreno particular, além de fazer mal para o meio ambiente, quem responde é o proprietário do terreno, que muitas vezes não tem nada a ver com o que foi depositado. Mas o que nós gostaríamos e estamos pensando e debatendo, porque a lei do meio ambiente ela é muito complexa, né? Uhum. A situação de quando o poder público também faz o corte de árvores, eucaliptos em algumas áreas de risco, aquela árvore ela fica apodrecendo no local, ok? O apodrecimento da árvore, as folhas, a gente sabe que isso a natureza dá conta e vira o adubo. Porém, nós vivemos no meio urbano, onde a periferia ou alguns lugares com a renda mais baixa, quando as pessoas observam e ouvem o corte dessas árvores, nós presenciamos brigas entre vizinhos para poder se apoderar desta árvore. Porque a lei permite o corte, mas não permite o destino, ela não é clara no destino dessa árvore que foi cortada. Uhum. Então, o poder público acaba deixando lá para não sofrer as penas da lei. Então, nós estamos pensando de que forma poderíamos criar uma lei ou, né, que esta lenha, vamos dizer assim, ou essas árvores cortadas, sejam reaproveitadas, ou para hospitais, ou para creches, ou para asilos, né? Que elas tenham um destino. Porque tem um tempo também, se perde esse tempo, não consegue comercializar, nem reaproveitar o dinheiro, o material que seja. Vereadora Gladys, nós estamos chegando na reta final, daqui a pouco quem nos acompanha em casa já começa a visualizar os seus contatos na tela. E vou deixar o convite para que a senhora retorne, até para dar uma satisfação a respeito da continuidade desses assuntos, que sem dúvida a senhora trabalhará em cima. Então, quero lhe agradecer e fica esse espaço para que a senhora se despeça, junto com seus contatos aí, para as pessoas lhe cobrarem, fazerem sugestões, elogios, enfim. Tá bem. Então, eu quero agradecer a oportunidade e dizer que os nossos contatos estão aí. E quando da minha candidatura, eu mesmo dizia, eu quero fazer um trabalho para servir as pessoas, para melhorar a vida das pessoas. Então, nós aceitamos críticas, sugestões, porque para a gente poder melhorar a vida dos caxienses, nós temos que saber o que ele precisa, o que é que poderíamos fazer para melhorar a vida. Então, qualquer sugestão, qualquer crítica será bem-vinda. Muito obrigada. O gabinete fica aberto. Então tá, vereadora, mais uma vez, muito obrigado. Então, eu que agradeço. Fica o espaço aberto aí para que a senhora até dê uma satisfação da continuidade dessas pautas a quem nos acompanha. Muito obrigado. Eu fico à disposição, Fábio. Obrigada.
Acabamos de conversar, então, com a vereadora Gladys Frisso, do PMDB. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo.